Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais uma aula da ginástica laboral do Pausa Ativa, em que a temática da aula vai ser mobilidade para nossa coluna, tá? Então, exercícios aí em que a gente não vai precisar de nenhum material, trabalhando bem a região cervical, torácica e lombar, tá? A aula tem em torno de 11 minutinhos e na parte de aquecimento a gente vai ter 4 exercícios, tá? Então a gente vai começar lá com a nossa cervical, fazendo um movimento de flexão e extensão para cima e para baixo, tá? Então todos esses exercícios aí, como se trata de coluna, a gente vai procurar fazer de um modo mais lento, né? Para trabalhar também um pouquinho de relaxamento, tá? Então apesar de ser uma aula focada em mobilidade, a gente vai fazer os exercícios bem lentamente para que a gente possa trabalhar também um relaxamento indireto aí da nossa coluna, tá? Então, pode fazer mais alguns segundinhos. Aí pode relaxar lá a nossa cervical. Agora a gente vai focar na região torácica ali, fazendo o movimento de rotação lateral, tá? Então, gira a nossa coluna aí para o lado direito e para o lado esquerdo, trabalhando bem então essa amplitude de movimento, conciliando com a nossa respiração estes exercícios, tá? Então, mais alguns segundinhos, lembra de trabalhar bem a respiração. Aí pode relaxar lá. Terceiro exercício, a gente vai fazer o enrolar e desenrolar da coluna. Então a gente flexiona a nossa coluna encostando lá nos pés o máximo que conseguir. Sobe bem lentamente, trabalhando todas as regiões vertebrais da nossa coluna, né? Então é como se fosse um quebra-cabeça, encaixando peça por peça, vértebra por vértebra, tá? Então, exercício bem tranquilo que a gente trabalha também a nossa respiração, tá? Então, desde a região lombar até a região cervical, a gente vai trabalhando nesse quebra-cabeça, tá? Aí pode relaxar lá, dar mais uma respirada funda e a gente finaliza fazendo uma rotação com as mãos na cintura, tá? Então, mais um exercício de coluna, né? Em que a gente trabalha com os braços mais estáticos agora, né? Parados ali, fazendo esse movimento de rotação com as mãos na cintura, então. Só mais 10 segundinhos. Aí pode relaxar os braços lá. A gente vai começar a parte principal, né? Em que a gente contém 7 exercícios aí com a nossa cervical. Então a gente vai girar ela de um lado para o outro. Então a gente explora bem a mobilidade do pescoço ali, tá? Fazendo esse movimento de rotação lateral, tá? Então basicamente a gente olha para a direita, olha para a esquerda, tá? Então vai no limite da mobilidade do nosso pescoço até sentir bem a região do trapézio junto, tá? Só mais alguns segundinhos. Aí pode relaxar lá. Agora a gente vai estender nossos braços ali na frente, tá? E vai fazer um movimento de rotação lateral, forçando 2 vezes a coluna para o mesmo lado, tá? Então a gente gira primeiro para a direita uma vez, né? Forçando ali uma segunda vez, explorando o movimento de rotação, tá? Então a gente explora um pouquinho mais
a mobilidade da coluna, né, nessa segunda vez do que na primeira. Então é justamente uma rotação com insistência, tá? Só mais um pouquinho. Aí pode relaxar os braços lá. Mais uma vez focando na coluna inteira, a gente vai fazer um movimento de hiperextensão. Duas formas de fazer esse exercício, ou com as mãos acima da cabeça ou com as mãos no quadril. Tanto faz, você pode fazer dos dois jeitos, em que a gente projeta a nossa coluna lá pra frente. A gente vai e volta, né? Trabalhando bem a respiração pulmonar, né? Já que nesse exercício de empurrar nossa coluna para frente e fazer esse movimento de hiperextensão, a gente causa uma pressão muito grande dentro dos nossos pulmões. Então é importante sempre que a gente trabalhe bem a respiração quando a gente está voltando, tá? Então enche o pulmão de ar, joga o tronco lá na frente e volta, liberando e exalando esse ar, fazendo um movimento aí de expiração, tá? Então, trabalha bem a coluna, vai e volta, vai e volta. Aí pode relaxar os braços lá, dar uma descansadinha, né? Relaxa mais um pouquinho. A gente vai apoiar as mãos na nossa cabeça lá agora, fazendo novamente uma rotação do nosso tronco. Só que pode deixar as escápulas bem fechadas lá, então a gente deixa a coluna bem contraída, tá? Nesse exercício, deixando então nossas costas bem contraídas, né? Alongando a região e trabalhando bem a região torácica, tá? Esse exercício um pouco lento, só pra gente intercalar ali no meio da nossa parte principal, tá? Aí pode relaxar os braços já. A gente vai fazer um movimento agora de flexão e extensão da nossa coluna com insistência, tá? Então a gente vai tentar descer lá alcançando os pés numa primeira vez e na segunda a gente vai tentar ir um pouquinho além. Daí a gente sobe, respira fundo e faz novamente esse exercício, tá? Igualmente a gente fez ali com a rotação lateral, tá? Então sempre vai na insistência, tentando se aproximar um pouquinho mais dos pés, o máximo que vocês conseguirem, tá? Também vamos trabalhar indiretamente ali a parte posterior da coxa, mas é importante que vocês joguem sempre o quadril mais para trás nessa descida, para que a gente foque ali na região lombar, onde é uma região bastante comum da gente sentir bastante dor, né? Então, importante aí nessa flexão fazer aquela insistência, relaxar bem, né? Trabalhando bem a lombar. Pode fazer pela última vez agora esse exercício. Aí, respira fundo lá novamente. Agora a gente vai fazer o seguinte: flexão lateral da coluna, movimentando a coluna na região do nosso tórax. Então a gente apoia uma mão na cintura e a outra a gente sobe por cima da cabeça lá, fazendo a flexão lateral. Então a gente faz um movimento novamente bem lento, trabalhando bem a respiração, né? Forçando bem a nossa coluna de um lado para o outro. Só mais 10 segundinhos, esse é um exercício um pouquinho mais rápido, né? Só pra gente focar ali na região torácica. Aí pode respirar fundo lá, relaxa bem. E a gente chegou no nosso último exercício da parte principal, focando bem na lombar. O que a gente vai fazer então? Primeiro a gente vai flexionar o tronco e depois vai rotacionar lá embaixo, tá? Focando bem na região lombar. Então a gente flexiona o tronco, gira para a direita em direção ao tornozelo, gira para a esquerda em direção ao tornozelo, tá? Então a gente tenta focar bem ali da nossa coluna, né? É a coluna que está fazendo o giro e não somente o braço, para que a gente foque bem na região lombar, tá?
Trabalha bem a respiração nesse exercício também. Exercício aí que envolve um pouquinho mais de complexidade, tá? Mas já tá acabando, faltando 10 segundos aí para terminar. Aí pode voltar lá em cima, relaxa bem. Agora a gente vai trabalhar ali um pouquinho da nossa cervical, fazendo a hiperextensão, olhando lá pro teto, né? Trabalha bem a respiração, né? Combina esse exercício de final de aula, né? Parte final de relaxamento, fazendo uma respiração bem profunda, tá? Então inspira fundo, olha lá pro teto, né? Vai soltando o ar bem devagarinho. Lembra também de, se quiser, fechar os olhos para sentir mais relaxamento nesse final de aula, tá? Então, sempre alinhando esses dois mix aí de coisas, tanto da respiração quanto do relaxamento da nossa cervical. Aí pode voltar lá, né, tranquilamente. E por hoje foi essa nossa aula de mobilidade de coluna, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, uma aula bem produtiva, né? Espero que vocês também tenham uma ótima tarde. Deixe um like no nosso vídeo, se inscreve aqui no canal do Pausa Ativa, que isso ajuda bastante a gente, tá? Para você que é colaborador do TJ, na descrição a gente tem 2 links. Primeiro para validar a presença nessa aula e o segundo para vocês acompanharem nossas aulas ao vivo, que acontecem no Teams todos os dias de segunda a sexta, às 14, às 15, às 16 e às 17 horas, beleza? Muito obrigado pela sua atenção, valeu, até a próxima, tchau!